Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigos da Grande FM, amigos internautas, amigos que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais. Estamos chegando novamente com mais uma edição do nosso programa Momento Rural. Encontro marcado para você que nos acompanha pelo Facebook. Curta, compartilhe e marque seus amigos. Está com a gente pelo nosso canal no YouTube? Deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal para ter acesso a todo o conteúdo do nosso Momento Rural. Nós vamos dar sequência no programa de hoje para falar aí de uso de tecnologias e também da agricultura de precisão, sobretudo na agricultura. E com certeza, se você perdeu o programa passado, está à sua disposição para você rever e, claro, dar continuidade ao tema que nós vamos continuar abordando no programa de hoje. E, mais uma vez, está conosco e vai nos ajudar aqui o produtor rural, ele que também é engenheiro agrônomo e faz parte da Cooperplan aqui na cidade de Dourados, o Gilberto Bernardi, e que está nos ajudando aqui a entender um pouquinho mais a respeito desse assunto. Seja bem-vindo novamente, Gilberto. Grato, honrado pelo convite, Paulo Wagner, e satisfação estar com os seus ouvintes aí, os ouvintes da Grande. Muito bem, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Nós estávamos falando na edição passada sobre a fertilização, sobre a manutenção, manejo, cuidados com o nosso solo, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que funciona dentro da agricultura de precisão o mapeamento aí para a fertilidade do solo. Esse é um quesito, Paulo, um pouquinho mais teórico, né? E pode ser um tanto quanto chato para o seu ouvinte, né? Mas eu vou tentar resumir bem rapidamente. A gente, a partir de imagens de satélite, a gente define qual o talhão, nosso objeto que a gente vai tratar. Independente de tamanho, se Sim. é 4, 5 hectares ou se é 1.000 ou milhares. A partir daí, a gente faz um estudo de geomorfologia desse solo, de geologia, né, da formação desse solo, da posicionamento dele na topografia da região, né, e com base nesses dados preliminares. E aí a gente faz um histórico de imagens de satélite, tem algumas imagens específicas, isso eu não vou querer, se achares interessante eu entro em detalhe, mas não há necessidade, eu acho, para o seu ouvinte. Né? A partir de imagens de satélite, a gente faz todo um histórico e vai definindo as zonas que têm potencial produtivo de massa verde semelhante entre elas. Sim. E aí a gente define essas áreas para fazer o estudo localizado. E aí a partir daí você vai fazendo as correções necessárias, os ajustes necessários. Isso. Então a gente faz esse primeiro mapeamento, né, usando essas ferramentas e na sequência a gente vai amostrar esse solo. A gente resgata aí todos os conceitos da agronomia, Sim. dessa amostragem de solo ser representativa e georreferenciada, de forma que a gente possa, se quiser, voltar lá no lugar dessa amostragem, faz essa amostragem, né, a homogeneização disso, a remessa para laboratório, e a partir dos resultados, então, dessa análise de solo, dessa amostragem de solo, é que a gente faz as recomendações de correção e de adubação Sim. de manutenção. Eu te diria que, resumidamente, é isso aí, né? Então, a partir dessas recomendações, ainda num estágio já dos finalmente, a gente elabora, então, mapas eletrônicos, né? Que a gente transmite para a máquina e ela automaticamente distribui esses fertilizantes nas necessidades estabelecidas na recomendação. Que interessante. Agora, aqui, acompanhando a tua narrativa e explicando como é que funciona tudo isso e entendendo um pouquinho mais da agricultura de precisão, a gente sabe que os equipamentos vão ajudar bastante e normalmente os serviços são feitos por empresas que são especializadas, mas falando do produtor rural em si, ele precisa também estar atualizado com relação a isso, ser capacitado para saber fazer essas leituras, saber entender e acompanhar o dia a dia, porque posteriormente a gente vai ter depois a evolução disso tudo e ele precisa se capacitar. Hoje o produtor rural ele não pode mais se conformar apenas com aquilo que ele sabia no passado, ele precisa estar antenado e atualizado com essas tecnologias, né?
Sem dúvida, Paulo, sem dúvida, o produtor, o cidadão precisa, né, independente de ser agricultor, ele precisa estar atualizado. O processo tecnológico é de um avanço aceleradíssimo, né? Mas eu te diria que nessa questão do agricultura de precisão, a gente vai exatamente resgatar aqueles conceitos que eram dos nossos avós, dos nossos pais, que iam lá no seu terreno, independente do tamanho, e demarcavam, esse terreno aqui está com um probleminha, eu tenho que dar uma olhada porque ele não está me entregando a produtividade que eu espero dele, e por isso eu preciso tomar alguma ação. A gente busca, com todo esse ferramental moderno aí de imageamento de satélite, de altimetria, a gente busca exatamente fazer o que os nossos avós, os nossos pais faziam lá atrás com esse ferramental. E olhando do lado do produtor, é claro, repetindo que ele tem que estar atualizado, mas eu te diria que a agricultura de precisão precisa que o produtor adquira algumas máquinas de distribuição, que a gente chama em taxa variada, mas mesmo assim, nem mesmo essa máquina é obrigatória. Sim. A gente consegue fazer uma análise setorizada da sua propriedade e depois ir lá e demarcar no terreno de forma direta. Aqui você dá esse tratamento, no lado seguinte você dá o tratamento seguinte. Mas ao agricultor um pouquinho mais capitalizado e que lhe permite fazer essas máquinas, ele ganha em rendimento operacional. E um facilitador bem bacana. Mas fora isso, do ponto de vista do agricultor, ele não precisa entrar muito no mérito de como o técnico faz toda aquela recomendação do lado de cá. Ele já recebe a coisa mais pronta, né? Fazendo uma analogia, como é que eu vou te dizer assim, um pouco rudimentar, é que nem o nosso celular, é um equipamento fantástico, mas que a gente age e opera ele de forma intuitiva. Quem tem que ser o especialista, quem tem que ser... Exatamente, é o pessoal que está construindo, ele está programando. A tecnologia, ela chega ao produtor da agricultura de precisão de uma forma muito simples e muito acessível em termos de custo. Aproveitando então essa analogia que você faz, mas assim a gente precisa entender como é que funciona aquele processo. E a gente sempre teve, e aliás estamos tendo nesse momento, está acontecendo na cidade de forma virtual, a Expo Agro, que são as feiras tecnológicas que levam inclusive ao produtor rural as novas tecnologias e levam ao produtor rural não só em termos de tecnologia de maquinário, mas também aquilo que se tem de novidade em termos de aproveitamento de trabalho a campo. É importante ele fazer esse acompanhamento, porque ele vai nessas feiras que na verdade ele tem a oportunidade de conhecer novas formas, novas tecnologias e saber se aquilo é possível ser colocado dentro da sua propriedade. É importante ele acompanhar esse tipo de evento também, né? Com certeza, né? A agricultura, né, evolui num ritmo bastante acelerado e num momento bom de mercado, eu diria. O mercado o mercado de grãos aí está sendo muito remunerador, até mesmo o de energia e o de cana de açúcar, acho que dá para colocar nesse mesmo o segmento lucrativo. É importante, né, que o agricultor se mantenha atualizado sobre o que está sendo proposto pela indústria. Esse processo aí, existe uma inteligência mundial, eu diria assim, muito grande em termos de desenvolvimento tecnológico de ferramentas que venham favorecer o produtor. E as nossas exposições, em particular a de Dourados, permite isso. E num momento da exposição, porque aí o pessoal da empresa está disponível com maior tempo para prestar essas informações do que a gente ir direto na concessionária, né? De forma coletiva, com todo mundo no mesmo espaço, né? Com demonstrações, isso é importante. Com certeza, também, né? Com certeza. Né? E assim, só para
aproveitar o gancho, e ainda os agentes financeiros ainda disponibilizando recursos que permite eventualmente a aquisição via financiamento de um maquinário que ali está disponível. É o investimento necessário, isso é importante também. Esse é o nosso programa Momento Rural, que está aqui falando um pouquinho a respeito de agricultura de precisão, falando um pouquinho dos desafios, inclusive, que o produtor tem do entendimento do uso dessas novas formas hoje de se cultivar. E esse programa é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador. Estou falando da Agrojangada, que é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, armazenagem, tratamento industrial de semente, distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Ô Gilberto, nós estamos falando aqui da preparação e o agricultor, o produtor, hoje de forma geral, ele tem trabalhado de forma antecipada, tentando prever aquilo que é possível, mas nós estamos falando de algo que depende de outros fatores, como clima, por exemplo. Uma lavoura, por mais que o produtor faça investimentos tecnológicos, ele vai, em certo momento, depender do clima. Nós estamos atravessando um momento muito complicado, com a crise hídrica que não se vê há mais de 90 anos. Essa agricultura de precisão, num momento crítico como nós estamos passando, pode ser um fator de colaboração para o produtor, para evitar que ele tivesse, de repente, problemas maiores, porque foi feito um estudo antecipado, um cálculo antecipado daquilo que a propriedade dele tem a oferecer, ou nesse momento ela também, mesmo quem tem agricultura de precisão, pode ser afetada? Eu te diria o seguinte, Paulo, a nossa agricultura, Dourados e região, está numa região de transição climática entre o clima mais temperado do sul do país e o clima tropical mais ao norte, Mato Grosso, Goiás, Tocantins. E aqui, por consequência, nesse clima de transição, ainda nós somos mais impactados ainda por veranicos, por escassez hídrica. Então é extremamente importante, eu frisaria dessa forma, que o agricultor adote práticas mitigadoras de risco climático. E entre elas, aí se situa a agricultura de precisão, mas não a ferramenta propriamente dita, e sim a correção do seu solo e, se possível, inclusive num perfil mais profundo, de até 40 centímetros pelo menos, corrigindo isso, porque então você permite que a planta que ali instalou, que é seu objetivo econômico, que ela aprofunde raízes e vai encontrar umidade numa camada que ela não encontraria normalmente na camada superficial, uma umidade que ela não encontraria na camada superficial. Nesse sentido, extremamente positivo o uso da correção do solo com a ferramenta da agricultura de precisão. Existem outras técnicas que também auxiliam bastante, e eu frisaria aí com bastante ênfase, que é complementar a agricultura de precisão, é o plantio direto e a manutenção de uma camada de palha na superfície do solo. Ele não elimina os riscos climáticos, mas reduz. Agora, nessa safra que a gente está acabando de colher de milho, ficou bem, novamente ficou bem especificado, bem demonstrado que solos que estão mais saudáveis, químicas, física e biologicamente, e te entregam uma maior produtividade, se não aquela que a gente desejava inicialmente, mas pelo menos alguma coisa que evite maiores prejuízos. E é importante dizer isso, porque às vezes você não consegue eliminar o problema, você consegue ultrapassar por ele com uma maior facilidade. Isso é importante. Sem entrar em valores, mas quando a gente está falando disso tudo, que a gente está analisando isso tudo, para o produtor rural isso é um investimento, tem um custo, ele é um custo elevado. Você tem visto na sua experiência do dia a dia que hoje as linhas de crédito têm facilitado para o produtor rural entrar de cabeça em investimentos como a agricultura de precisão? A ferramenta de agricultura de precisão, Paulo, é muito barata. Ela te entrega, eu diria assim, pensando em retorno do investimento, é possível que ela te entregue esse retorno já no primeiro ano de você fazer essa correção. O que pesa um pouquinho mais no bolso do produtor, e um pouquinho aí é moderação minha, pesa bastante no bolso do produtor, é os custos de correção.
né? Esses custos não necessariamente são baixos, né? E que, obviamente, os agentes financeiros estão capacitados, têm verba, inclusive os menores juros de todas as linhas de financiamento estão direcionadas exatamente para correção de solo. Né? Então é possível você diluir esse custo aí em 5, 6 anos, de forma a você amenizar o impacto inicial. Mas também não precisa que o produtor faça a correção do seu solo tudo no primeiro ano. Tem sido prática, inclusive, da nossa moçada, dos nossos agricultores, que a gente se relaciona, fazer uma parte, né, 1/4 da área, 1/3 da área. Nesse ano volta aqui, o ano que vem mais 1/3 e assim sucessivamente. Mas, repetindo, o custo da ferramenta e da toda a análise e a recomendação da agricultura de precisão é bastante baixo frente a esses outros custos. Muito bem, e assim a gente fecha mais uma edição aqui do nosso programa Momento Rural. Vamos continuar a falar sobre esse assunto na nossa próxima edição, mas por enquanto quero agradecer aqui ao Gilberto Bernardi, que mais uma vez no programa de hoje nos ajudou bastante a respeito desse tema. Obrigado, Gilberto, até o próximo programa. Eu que agradeço novamente por poder participar e de alguma forma acho que estou colaborando com a comunidade. Com toda certeza está, e eu conto contigo na nossa próxima edição do nosso programa Momento Rural. Por isso, curta, compartilhe, marque aí através do nosso canal no Facebook, no nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ativa o sininho de notificações, se inscreva no nosso próximo canal. Estamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo programa.